Bom dia a todos, né? Para todos nós que dizemos presentes, que estamos escolhendo a melhor parte, como está dizendo essa linda missão, outro dia virá, né? Como está dito, dia a dia, né? E estudando mais uma vez esse livro bendito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que faz parte da codificação da religião dos espíritos, codificada por Allan Kardec. E nós vamos estudar, né? Estamos estudando, terminando o item bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e hoje nós vamos estudar o item 10, que ainda fala sobre a cólera. Então, é uma mensagem de Hahnemann, em Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. E assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta do seu organismo, acusando assim Deus das suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera. E estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento num corpo linfático, por isso, não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Ele começa, né, falando, né, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, né? A medicina, né, gente, já reconhece hoje em dia que os sentimentos influenciam muito, totalmente o nosso organismo, né? Várias partes do nosso corpo, do nosso sistema, o nosso organismo como um todo. E a gente sabe que o sentimento, a gente que já estuda um pouco, esse sentimento é inerente, que vem do espírito, são oriundos do espírito. E o espírito, ele tem uma influência muito forte sobre o nosso cérebro. Então, com certeza, ele também influencia outras partes do nosso corpo, outros sistemas, outros órgãos, né? A ação do espírito, às vezes, a gente prova, é tão evidente que uma comoção mais forte, algum aborrecimento mais forte, uma tristeza muito forte, causa algum distúrbio em outra parte do nosso corpo, né? Não é raro a gente ouvir, me aborreci demais hoje, estou cheio de dor de cabeça. Né? A gente até já acha, isso vai ser uma dor de cabeça. Né? Quando a gente quer falar de algum aborrecimento, meu Deus, que dor de cabeça, já virou sinônimo de aborrecimento.
né? Eu fiquei tão nervoso que eu fiquei com uma dor de barriga muito forte, enfim. Tem até um exemplo de uma humorista que até desencarnou, a Zezé Macedo. Ela perdeu um filho. Ela parece que foi viajar para uma turnê, deixou o filho sob os cuidados da sogra. Foi um problema sério, o filho acabou caindo do colo da sogra e o filho veio a óbito, né? Desencarnou. E ela fora, quando ela soube, quando ela chegou, ela viu aquilo, ela deu um grito tão grande, uma emoção tão forte, que ela ficou com aquela voz, que ela tinha uma voz muito peculiar. Não sei se alguém puder ver algum vídeo dela, era uma voz muito peculiar, ela perdeu um pouco ela teve aquela voz meio aguda, depois de um grito muito forte, um grito agudo de dor mesmo, de uma dor lacinante, né, gente? Que a gente não tem nem como a gente, né? Uma dor muito forte, ela sentiu aquela dor e depois disso a voz dela nunca mais voltou a ser a mesma, né? Tamanha emoção, e como a emoção influencia no nosso corpo, né? Às vezes, um ataque de cólera, por exemplo, já que a gente está falando sobre o assunto da taquicardia, né, da dor de cabeça mesmo, dá até manchas no corpo. Às vezes a pessoa tem uma mágoa muito grande, começa a ficar com mancha no corpo. Eu não sei, os antigos às vezes falam: você não bateu em algum lugar? Não bati, não. Olha, isso foi uma irritação ou é melancolia, né? Não sei se alguém já escutou falar isso de alguém mais antigo, assim. Já escutei, né? Então, toda a responsabilidade moral, né, nos atos da nossa vida física, elas vêm do nosso espírito, compete ao nosso espírito, que é imortal, né, e que traz experiências boas ou não tão boas de outras vidas, e que está acumulando experiências dessa vida também, né? No livro Céu e Inferno, que também é um dos livros da codificação, né, que também faz parte da codificação, que também é um desdobramento do livro dos espíritos também, o Allan Kardec, ele nos dá o seguinte exemplo, que eu achei bastante interessante, particularmente. Uma pessoa sensível derrama facilmente lágrimas. Não é a abundância de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Então, gente, essa história que muitas vezes, né, desculpa de muitas coisas, de que a carne é fraca, cai por terra, literalmente. Né? A carne não tem pensamento, não tem vontade. A carne não pode sentir ira, não pode deixar a cólera, né, tomar conta. É o espírito que toma conta. Né? Então, é possível, sim, a gente mudar o nosso comportamento, desde que a gente se esforce para isso. Né? E a gente só tem a ganhar com isso, principalmente até mesmo a nossa saúde. A melhorar até mesmo a nossa saúde, principalmente a nossa saúde. A gente ganha... O nosso espírito, a gente como espírito ganha, porque vai evoluir, vai melhorar. Quem está à nossa volta ganha, nosso corpo físico ganha, a Terra, o planeta ganha, dependendo do raio de ação também que todos os que estão à nossa volta vão ganhar e também vão melhorar, porque estão vendo a gente melhorar, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Até faz lembrar de um filme chamado O Amor Não Tira Férias. E uma das personagens do filme, ela teve uma decepção quando ela era criança. Então, essa decepção, ela chorou muito quando ela teve essa decepção e ela prometeu que nunca mais ia chorar. E ela se tornou uma mulher, não era má, mas uma mulher fria, assim, frívola, fria, era muito competente no trabalho, muito boa no trabalho, mas era uma pessoa mais fria. Né? Então, a gente acaba refletindo um pouquinho, e claro que tem um desdobramento, é um filme de romance, um filme leve, e a gente acaba pensando, né, que muitas vezes nós nos permitimos mudar para pior, usando como desculpa uma decepção ou um fato da nossa vida, e a gente usa uma outra desculpa para não mudar para melhor, dizendo, eu nasci assim, eu sou assim, né? Como eu escutei aqui na casa uma vez, a primeira vez que eu escutei essa expressão foi aqui na casa, foi a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar. Né? A gente usa, eu sou assim mesmo. Né? Como agora está dizendo, passa pano, né? Que a gente dá a desculpa, agora a moda é falar assim, né?
passa pano. Então, eu sou assim mesmo, não adianta, eu não vou mudar. Eu fiquei a vida toda irritada, quando eu era pequena, eu era o terror da escola, eu brigava com todo mundo, só dava eu. Né? E às vezes até se vangloria, eu sou a maior barraqueira do lugar. A gente até se vangloria de colocar aquela ira para fora, como se isso fosse algo bom, algo positivo, né? Quando a gente não sabe ainda aí o mal-estar que isso pode causar. Aí chegou ela ali, vai lá, age aí antes que ela arrume alguma confusão aqui. Ela está sempre irritada, ela está sempre nervosa, ela está sempre pronta para dar uma explosão. Ninguém quer ser visto assim, gente. Ninguém quer ser visto assim. Né? Então, assim como essa personagem, né, às vezes a gente não se permite, né, mudar para pior, né, nessas situações, usa isso como desculpa, e não é isso que Deus quer da gente. Não é para isso, não é isso que Deus permitiu que a gente reencarnasse. Não é para isso que a gente está aqui. Para usar como desculpa de que eu sou assim, de que eu não vou mudar. Senão, porque, o que a gente estaria fazendo aqui? Não ia ter sentido nenhum a nossa existência. Né? A gente está aqui, sim, para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente controlar as nossas paixões, para a gente controlar esses instintos negativos que a gente carrega de vícios de comportamento que nós trouxemos de outras vidas ou que nós adquirimos nessa vida mesmo. Mas sempre há tempo para mudar. Sempre há tempo para a gente melhorar alguma coisa. Né? Tem a história tem numa palestra a história de um senhor que ele começou a aprender um instrumento, eu não sei qual era o instrumento, mas bem mais velho, era quase beirando os 90 anos. E aí falaram, mas por que o senhor está aprendendo esse instrumento nessa idade? Me diga, o que o senhor quer com isso? Eu quero aprender a tocar esse instrumento. E eu quero ser um bom instrumentista na outra encarnação. Já estou começando nessa, para começar a adquirir o conhecimento nessa aqui. Olha que exemplo, gente. Que exemplo de simplicidade, de humildade, de fé, né? E de vontade de mudar. Né? E os espíritos trazem muito isso para a gente. Né, na pergunta 909, que o nosso codificador, né, Allan Kardec, fez a eles no Livro dos Espíritos, ele pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí os espíritos respondem, sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Gente, esforços bem pequenos. Foram os espíritos superiores que vieram trazer essa codificação, que vieram trazer o Consolador prometido que está dizendo. Foram eles. Né? E aí, na pergunta 910, é rapidinha, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar as suas paixões? Se o pedir a Deus e ao bom espírito com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é a sua missão. Então, ainda tem uma gama de espíritos para nos ajudar a melhorarmos, a nos libertar do homem velho, do homem que a gente não quer ser mais. Porque se a gente está aqui, a gente não quer mais isso para a gente. A gente não quer mais se entregar à ira ou qualquer outro tipo de comportamento que venha nos prejudicar o nosso espírito, a nossa saúde, prejudicar todos que estão à nossa volta e também ao planeta, porque a gente vai jogando, né? Vai jogando. Então, todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Somos irmãos do nosso irmão maior, Jesus. Estamos sob os cuidados dele. Temos os nossos espíritos protetores que nos ajudam, que nos auxiliam. E temos, gente, a centelha divina que Deus depositou em nós. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente. Né? E cada dia a gente melhorar, como está dizendo aqui nessa lição tão bonita que foi lida a página preparatória de hoje, né? E que ele possa nos abençoar, que Deus possa estar conosco durante a semana, durante o dia de hoje, que Jesus esteja sempre conosco, ou melhor, que a gente esteja com Jesus, porque Jesus é fechadinho com a gente, está sempre com a gente. Tá? Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.